Direto da redação. A polícia realizou ontem uma operação. A operação é Carbono Oculto. Foi o principal foco do mercado de combustíveis, que revelou o envolvimento do PCC. Ou seja, que essa organização criminosa ela atuava em toda a cadeia do mercado de combustíveis. Você vai entender aqui como é que se deu isso, como é que isso funcionava, o que a polícia ela desvendou. Foi uma das maiores operações já realizadas no país, talvez na América Latina ou no mundo, neste mercado de combustíveis. Você vai entender agora aqui uma parte disso na reportagem de Daniel Melo. A investigação aponta que o PCC controlava diversas etapas da cadeia de produção de combustíveis, desde a importação e o controle de usinas de etanol até a venda em postos de combustível. Entre as ilegalidades estava a adulteração de combustíveis com o uso de metanol, substância tóxica e corrosiva. Fiscalizações no estado de São Paulo apontam alguns postos com até 90% de metanol, o que é extremamente arriscado para as pessoas, para os veículos, para o meio ambiente. E o metanol ele é importado por Paranaguá, em especial, e de Paranaguá ele deveria ir, ou formalmente ele é destinado a químicas. Daí as buscas nos outros estados, em geral, são empresas químicas que ou são de fachada ou têm uma atuação paralela bastante significativa de desvio desse metanol. Essas empresas praticavam ainda fraudes fiscais, deixando de pagar impostos e eram usadas para dar aparência legal a dinheiro de atividades criminosas. Só nessa operação aqui nós estamos falando aí de mais de 50 bilhões de reais que foram movimentados pelo crime organizado. Nesse mesmo dia, além dessa operação, nós temos mais duas em andamento, né, com a Zari Tanque, que envolve mais 20 bilhões de reais movimentados pelo crime organizado, portanto mais de 70 bilhões de reais. O desvendamento desse modus operandi se deu aqui com o Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo GAEP, com a cooperação da Receita Federal. Outro foco da operação é o esquema de lavagem de dinheiro com o uso de fintechs, empresas de tecnologia e inovação financeira. Fundos imobiliários e fundos de investimento também eram usados para ocultar os valores obtidos de forma criminosa. A razão principal disso acontecer é por conta de um vácuo, de um limbo regulatório em relação às fintechs. A Receita Federal já sabe disso há algum tempo. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news, o crime organizado. A estrutura empresarial, que também incluía empresas de fachada, era usada para esconder os verdadeiros donos do dinheiro e dos empreendimentos. Os criminosos sonegavam impostos e, quando compravam estabelecimentos de terceiros, faziam ameaças e não pagavam a aquisição. Nós temos hoje já inscritos em dívida ativa cerca de 400 milhões de reais decorrentes da inadimplência de ICMS praticada pelo grupo. E, como bem pontuado pelo secretário de Fazenda, outros 7,2 bilhões de reais frutos de autuação realizados pela Secretaria de Fazenda. A nossa atuação ela está voltada à recuperação desses valores. Olha, veja bem, as empresas elas se manifestaram, elas comentaram isso. Daí o mercado de combustível hoje, ele é uma das rotas para lavagem de dinheiro. Existem aqui algumas rotas de lavagem de dinheiro. Compra de gado, de embrião, é tradicionalmente utilizado, porque ninguém tem controle sobre isso. E o varejo, posto de combustíveis, porque mexe com muito dinheiro vivo, então assim é uma rota para lavagem de dinheiro. Mas nesta operação de ontem aí, você vai ver agora, vai ver evidenciado alguns personagens, que eu vou exibir aqui a foto deles aqui, que você vai entender um pouquinho. Quais foram assim, alguns dos alvos dessa operação, os magnatas do mercado petrolífero? Mohamed Mourad. Vamos ver quem é Mohamed. A foto dele tá aí? Dá para aparecer aí? São dois personagens, Mohamed
E esse daí, olha, é um executivo, você viu aí, ele foi um dos investigados nessa operação Carbono Oculto. E ele é apontado pelo Ministério Público de São Paulo como um dos operadores nesse mercado. Ele se apresenta como dono de uma empresa de logística ligada à Copap, uma das maiores empresas de combustíveis do país. E tem também um outro, que é o Beto Louco, que também atua nesse mercado. Eu acho que tem a foto até dos dois juntos aí, não tem? Do Mohamed e do Beto Louco. Não, esse aí é o Ricardo Magro, que é outro personagem. Esse daí é o dono da refinaria Refit, apontado como um dos maiores sonegadores do país. Essa foto aí foi da ocasião em que ele foi preso por suposta fraude a fundo de pensão no Brasil. Hoje ele mora nos Estados Unidos, mas ele controla a Refit, a refinaria de Manguinhos, que é também alvo da operação Carbono Oculto. O Ricardo Magro, ele estaria interessado em comprar na cidade aí de Campos dos Goytacazes a usina Sapucaia. Ele estaria conversando com os controladores dessa usina, são empresários do Rio de Janeiro, para comprar porque ele está interessado no etanol. Porque a refinaria de Manguinhos, ela não refina uma gota de petróleo. Ela apenas opera como distribuidora sob disfarce de que é refinaria. O petróleo já chegaria ao Brasil refinado para essas refinarias do Ricardo Magro. Então ele hoje é apontado como um dos maiores sonegadores de impostos do país. Ele deve uma fortuna em impostos no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Então você vê dois personagens aí que são hoje concorrentes, adversários de fogo a sangue, o Mohamed e o Ricardo Magro. E tem a foto do outro aí do lado do Mohamed é o Beto Louco, que também opera nesse mercado. Há quem diga que nesse ambiente aí tem muito folclore, por envolvimento do PCC. Há quem diga que isso é folclore. Na verdade, quem jogou a semente, Mohamed, Beto Louco e o Ricardo Magro, esses três, eles eram amiguinhos, conviviam. Depois eles se tornaram concorrentes. Aí o Ricardo Magro, que é um cara belicoso, ele teria utilizado de sua fortuna, do seu poder midiático para atacar esses dois concorrentes, dizendo que eram ligados ao PCC. Quando ele começa a jogar isso na mídia, ele chama atenção para a polícia, só que o feitiço também virou contra o feiticeiro, porque ele entrou também na investigação. Quando a polícia começa a investigar Mohamed, Beto Louco, envolvimento de PCC, vai lá e também vai para cima do Ricardo Magro. E ontem a polícia esteve na Refit. A Refit ontem não funcionou. Tem áudio circulando aí, inclusive mandando recolher nota, sair com caminhão, negócio de maluco, negócio de louco. E daí então a confusão se formou. Então há quem diga que tem mito nessa história, que tem verdades e mito. Sonegação? Tem. Combustível que entra ilegalmente no Brasil importado e aqui vai para distribuição? Um monte. Máfia? Tem. Agora daí, envolvimento de PCC, há quem diga que esse folclore pegou. Que isso pegou, mas foi uma informação plantada e pegou. E são os três concorrentes, são os três personagens nesse mercado aí que brigam. Só que o foco da polícia acabou atingindo os três, entrando no mercado que é por demais pantanoso. E essa operação não termina aí. Foi a operação Carbono Oculto. Ela atingiu vários estados, entre eles Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, mas em outros estados também atingiu. E esta operação ela vai ter desdobramentos como todas as outras. Foi aí em cima dos peixes graúdos. Agora isso vem em escala, em etapa. Vai pegar também os peixes menores, porque a corrupção dentro desse mercado de combustíveis ela está completamente disseminada. Eu vou mostrar aqui a reportagem também do Diário da Guanabara, que traz aí, vê, tá aí a reportagem do Diário da Guanabara? Tá, não tá? Aí você veja, você confere a reportagem do Diário da Guanabara, que dá detalhadamente o tamanho dessa operação, que foi além da operação Carbono Oculto, que foi aqui no circuito Rio-São Paulo. Nós tivemos também a operação Casar e Tanque,
elas foram deflagradas simultaneamente, mirando aí os setores de fraude no ramo de combustíveis e também no sistema financeiro. E aí é que está o detalhe. A fraude, a lavagem do dinheiro envolvia também empresas que estão sediadas na Faria Lima, no Centro Financeiro de São Paulo, são fintechs. Lavavam dinheiros ali com moedas digitais, com aplicações financeiras, não é? Então, assim, era um negócio muito sofisticado. E a quantia bilionária que se envolveu, né? Então, essa aí, nós estamos falando em fraude que ultrapassam a casa aí de bilhões de reais. E a lavagem de dinheiro ilícito se dava na Faria Lima. A Operação Carbono Oculto, que integra as ações deflagradas, tem como um dos seus principais alvos também, isso aqui destaca a reportagem Diário da Guanabara, a refinaria de Manguinhos e a distribuidora Rodopetro, ambas do Rio de Janeiro. E as investigações apontariam para o envolvimento do empresário Ricardo Magro, controlador da Refit, que é considerado pelas autoridades como um dos maiores sonegadores de impostos do país. Magro, que atualmente reside nos Estados Unidos, é suspeito de utilizar uma complexa rede de empresas para sonegar ICMS e lavar dinheiro, com dívidas fiscais que chegam a bilhões de reais. E segundo fontes do mercado, atualmente ele estaria negociando assumir o controle da usina Sapucaia, em Campos dos Goytacazes, de olho na produção do etanol. A usina Sapucaia está numa crise muito grande financeira. Tem foto aí da usina Sapucaia? Aí é a usina Sapucaia. Esta usina aí ele estaria interessado em negociar, estaria negociando com os controladores do Rio. Porque vamos aqui explicar. A usina, ela é arrendada, ela é administrada pela Coagro, que é uma cooperativa em Campos, uma cooperativa de produtores rurais. Mas os proprietários dessa usina aí é a MPE, é uma empresa. Então o Ricardo Magro estaria, na verdade, negociando com o pessoal da MPE no Rio de Janeiro, assumiu o controle. E essa usina, não sei como isso se daria, porque ao que me consta, a usina Sapucaia está em recuperação judicial. Eu não sei, né? O grupo MPE, eu não sei se é a usina, mas o grupo tá em recuperação judicial. Eu não sei como se daria, como ele assumiria o controle sobre as operações da usina, né? Mas isso aí são informações de fontes do mercado. Mas eu vou agora chegar a Sarah Kines, porque ela tem a versão das empresas, ou melhor, ela ouviu algumas empresas que estão diretamente envolvidas nesse mercado de combustíveis. Os representantes, vamos à reportagem. Somando todos os mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, foram mais de 400 alvos, além de 14 mandados de prisão, dos quais pelo menos 6 foram cumpridos. Parte dos esquemas de lavagem de dinheiro envolvia também instituições do Centro Financeiro da Faria Lima, aqui em São Paulo, com a movimentação de dinheiro em contas não rastreáveis e fundos de investimento usados para blindar o patrimônio dos envolvidos. Um dos alvos da mega operação de hoje, a fintech BK Bank, disse em nota ter se surpreendido com a operação da PF, que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e colaborar com as investigações. Também investigada na operação, a REAG Investimentos e a Ciabrasf, a Companhia Brasileira de Serviços Financeiros, divulgaram que estão colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo informações e documentos solicitados e seguem à disposição para esclarecimentos. Também mencionado na Operação Carbono Oculto, o Banco Genial manifestou indignação e surpresa, disse que soube do assunto pela imprensa e que até o momento não recebeu nenhuma notificação de envolvimento da empresa nas investigações de forma direta ou indireta.